noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite. É uma honra participar dessas tertúlias. E esse convite feito pelo Secomande, pelo César, me foi muito... Gostei muito, fiquei muito contente, muito satisfeito. E eles me colocaram um tema que não é um tema fácil. Como é que eu ia falar sobre a preservação do patrimônio no Brasil? Tem várias maneiras de falar isso. Eu aí resolvi fazer do ponto de vista histórico, por duas razões. Em primeiro lugar, por uma vantagem que eu tenho da idade. Na realidade, eu sou testemunho ocular da história do IFAM, do IFAM que começou esse IFAM. Eu fui estagiário do primeiro diretor e sou muito amigo da última diretora e conheci todos os diretores do IFAM. Então eu pensei, eu vou fazer então dessa forma, vou fazer um histórico. Muito bem. Então eu resolvi fazer então uma trajetória, começando pelos antecedentes, os primórdios, década de 20, o movimento modernista, a Revolução de 30, depois da fase heróica até a fase atual, o reconhecimento do valor universal dos bens, do Decreto-Lei de 37, de tombamento de bens materiais, legislação de 2000, de registro de bens materiais, falar um pouco da diversidade e singularidade dos bens e, evidentemente, os grandes desafios. Quais são os antecedentes? Portugal, já no século XVIII, desculpem os portugueses, eu estou ensinando Bíblia, né? Querendo dar aulas a portugueses, mas eu fui ver como se iniciou. Então, Portugal, realmente, com Dom João V, através do Alvará, ele estabelece a proteção do acervo de arte antiga e monumentos. Já no Brasil, a primeira iniciativa não foi adiante. Foi do vice-rei Conde das Galveias, que estabelece uma alvará, estabelece uma espécie assim de pronunciamento, muito mais um pronunciamento, não alvará, pretendendo a proteção de uma edificação antiga em Pernambuco, que eu não consegui identificar qual seria, nem se ela existe. Então, só no século XX, realmente começam a aparecer as tentativas concretas. Primeiro, em 23, com o projeto do deputado pernambucano Luiz Cedro, que propõe a criação de uma inspetoria de monumentos históricos. E no ano seguinte, o deputado mineiro Augusto Lima faz um projeto de proibição de saída de obras de arte antiga. 27 e 28, a gente tem duas experiências interessantes, que são dentro de uma legislação a nível estadual, uma na Bahia em 27, outra em Pernambuco em 28, criando órgãos de defesa. A partir daí, eu dividi dos antecedentes, eu dividi em 5 fases a história da preservação no Brasil. A primeira, chamada fase heróica, são os 30 anos que vão de 37 a 67. Depois, com a criação do IFAM, uma fase de descentralização e modernização, que dura praticamente 3 anos. Depois, a Fundação Nacional para a Memória, um novo olhar, de 79 a 90. A fase triste do governo Collor, que é um desmonte da instituição.
que vai 90 a 92. Depois, a reconstrução do IFAM, 93 a 2005. E, finalmente, o que eu chamei Ampliando Horizontes, Novos Patrimônios, de 2006 a 2018. Bem, os primórdios da preservação do patrimônio brasileiro tem uma figura-chave inicial, que é Mário de Andrade. Mário de Andrade era escritor, poeta, um homem de letra, um homem culto, um homem inteiramente dedicado à pesquisa, e ele se junta a um grupo que pretende a modernização da arte, chamado movimento modernista. E Mário, ao mesmo tempo que se entusiasma com a modernização da arte, com rompimento com o ecletismo inspirado no neoclássico, que dominava as obras no Brasil. Basta ver, por exemplo, a abertura da Avenida Rio Branco, em 1906, toda ela com prédios à maneira europeia, todos eles carregados de uma decoração neoclássica. E aquilo ali está inteiramente já ultrapassado. A Europa já está vivendo uma renovação artística. Você já tem os modernistas na Europa, e ele quer uma modernização da arte brasileira. Ao mesmo tempo, ele tem uma sensibilidade especial, Mário de Andrade, pela arte popular, pela cultura popular. Nessa época, há um movimento regionalista no Nordeste, preocupado com valores da cultura popular, e Mário está inserido também dessa sensibilidade com relação à nossa cultura. Ele vai a Minas. Vai a Minas Gerais, primeiro em 1919, quando ele visita Mariana. Depois ele vai outras vezes, cada vez mais entusiasmado com Minas. Entusiasmado com o quê? Com duas coisas. Primeiro, ele diz depois, ele vê que a Minas do século XVIII, quando ainda o Brasil era colônia de Portugal, Minas já tinha uma sociedade submetida, mas não submissa. Uma sociedade com valores próprios, com uma manifestações artísticas inovadoras. E o segundo aspecto que o deixa impressionadíssimo é a arte mineira, notadamente a arte de Aleijadinho, do Antônio Francisco Lisboa, que ficou para a história com o seu apelido de Aleijadinho. Que ele vê em Aleijadinho um artista além do tempo. E vê no barroco mineiro, que era a arte dessa época, a expressão da coletividade nacional. Sensibiliza-o também que Minas tem uma cultura marcada pela miscigenação. Aleijadinho é um afrodescendente. Grande parte dos brancos que ali estão são portugueses, vivem com mulheres afrodescendentes, inclusive porque poucos levaram as mulheres para as Minas. Então, essa miscigenação, ele vê nisso também uma grande riqueza.
Minas, então, o entusiasma por essa capacidade de, vamos dizer assim, essa riqueza própria. Não é à toa, repara Mário de Andrade, nós mesmos podemos observar, não é à toa que é lá que nasce o movimento pela independência, com Tiradentes, em meados do século XVIII, segunda metade do século XVIII. O primeiro movimento pela independência do Brasil é mineiro. Bem, e essa singeleza também é observada por Lúcio Costa. Em 29, o Lúcio diz: vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa, a gente como que se encontra, fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, de coisas que a gente nunca soube, mas que estavam lá dentro de nós. Então, nós podemos dizer que está se forjando um grupo com Mário encabeçando, pensando em criar condições, criar possibilidades de preservar essa cultura tão importante que eles estão encontrando. Na década de 30, quer dizer, em 30, eclode no Brasil uma revolução contra o domínio do poder rural, uma revolução, no fundo, modernizadora, pretendendo a industrialização, e no bojo dessa renovação vai ser criado o SFAM, em 36. Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cujo símbolo está ali à direita no alto, na foto, que é uma imagem de uma estátua, um profeta esculpido pelo Aleijadinho no Santuário de Congonhas, que era o símbolo do SFAM. Cria-se o SFAM e, no ano seguinte, Getúlio Vargas assume o poder ditatorial. É o chamado Estado Novo. Mas, em 36, ao criar o SFAM, Mário de Andrade, junto com Rodrigo Melo Franco de Andrade, essa pessoa que está no centro da foto, estudam uma lei que possa dar a esses fãs a possibilidade de proteger de fato o patrimônio brasileiro. Tinha que haver uma legislação, não bastava haver um serviço. Esse serviço tinha que ter uma forma de proteção legal. Eles, então, estabelecem uma lei que vai ser, logo, poucos dias depois de decretação do Estado Novo, é baixado como decreto por Getúlio Vargas. Eu já ouvi uma crítica uma vez que não tem o menor sentido, de que o Decreto-Lei 25 é fruto do Estado Novo. Não é fruto do Estado Novo. O Estado Novo era uma circunstância muito recente, o estabelecimento dele, e essa lei já tinha sido montada por Mário de Andrade junto com Rodrigo Melo Franco de Andrade. É o decreto, então, Lei 25, de 30 de novembro, que cria os livros do tombo, vendo o monumento como obra de arte simbólica. Há 3 pessoas fundamentais, a partir daí,
nessa chamada fase heróica. Essa, aliás, um parênteses, a denominação fase heróica não é minha, não. Isso está em mais de um estudo sobre a história do funk, que chama de fase heróica dos 30 anos. Quem são essas pessoas? Falei em Mário, falei em Rodrigo, como Mário, Rodrigo, um mineiro, e como mineiro, ele se aproxima de Gustavo Capanema, que em 1934 é nomeado ministro da Educação e Saúde. Antes de ser MEC, que todos vocês já ouviram falar, que existia o Ministério da Educação e Cultura, antes de existir o Ministério da Cultura, separado da Educação, mas antes era o Ministério da Educação e Saúde. Gustavo Capanema foi o ministro que mais tempo exerceu o cargo no Brasil. Ele vai de 34 a 45. Um homem muito culto, muito competente, inclusive politicamente, e amigo de Rodrigo. A terceira pessoa nessa fase heróica fundamental é o arquiteto Lúcio Costa, que Lúcio Costa se torna o braço direito de Rodrigo. Ele se torna a pessoa que o Rodrigo se apoia para uma série de decisões na área de preservação. Bem, vamos adiante, o tempo corre. Quem é Lúcio Costa? Lúcio Costa é o arquiteto que, a essa altura, já está ligado ao movimento modernista. Esteve com Le Corbusier, que vocês veem aí nessa foto, abaixo da foto do Capanema, vocês estão vendo Corbusier, o francês, suíço-francês, que vem ao Brasil, inclusive 2 vezes, uma na década de 20 e a outra a convite do Lúcio, para assessorar um projeto do prédio destinado ao Ministério da Educação e Saúde. No projetamento desse prédio que se consolida a relação entre Lúcio e Oscar Niemeyer. Vocês estão vendo aqui à esquerda uma foto antiga, ainda são relativamente jovens, em que vocês veem o Niemeyer e o Lúcio. Eles lideram a equipe que projeta o palácio, que vai ser a sede do Ministério da Educação e Saúde. Prédio esse que hoje se chama exatamente, merecidamente, Palácio Gustavo Capanema. Era uma novidade, era algo inteiramente fora daquilo que se fazia no Brasil. Basta ver que, à mesma época que foi feito esse prédio de linhas modernas, de linhas arrojadas, ele, ao mesmo tempo foi feito esse prédio, foi feito um outro prédio para o Ministério da Fazenda, com linhas neoclássicas. Essa que era o padrão. Não era esse padrão de um prédio inteiramente geométrico, com linhas muito sóbrias, uma fachada totalmente de vidro e a outra fachada, que é que vocês estão vendo, com brise soleil, com esses volumes no alto, as caixas d'água e caixa de elevadores, casas de máquina de elevadores, como cilindros, que fez que a população achasse o prédio parecido com um navio. Durante muito tempo, houve uma certa incompreensão que prédio era aquele. Ele levou muito tempo para construir. O projeto de 37 começou em 37 a ser construído, mas, por causa da guerra, só em 45 que ele é inaugurado. Em 37, então, começa a ser aplicado. Em 38 começa a ser aplicado o decreto do Patrimônio Histórico de novembro de 37.
E o primeiro conjunto urbano tomado é Ouro Preto, inscrito em 20 de abril de 1938. Então, a Minas, tão querida dos novos ocupantes do Ministério, tem Ouro Preto, a sua primeiro bem inscrito. O decreto-lei, ele previa 4 livros de tombo. O livro do tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico. O livro das Belas Artes. O livro do tombo histórico e o livro do tombo das artes aplicadas. Ao contrário. Para vocês terem uma ideia, nos 30 primeiros anos de aplicação do decreto-lei, foram tombados um total de 740 bens materiais. Ruas e conjuntos urbanos, capelas, igrejas e conventos, casas de moradia, rurais e urbanas, fortes e fortalezas, obras e coleções de arte, parques históricos, sítios arqueológicos. Só em 38, primeiro ano de aplicação do decreto, foram tombados 231 bens materiais. Lembrando que hoje o número está em torno de 1.500 bens. Vocês vejam o esforço feito nessa fase heróica. Era um esforço necessário, porque não havia consciência por parte da população de que os bens deviam ser protegidos. A noção de patrimônio era uma noção nova. Havia pressa, havia urgência. Rodrigo se vale de... Vamos imaginar isso no final da década de 30, início de 40, é por cartas, correspondência que ia muitas vezes de navio. E ele tem a feliz ideia de convidar em cada estado brasileiro uma pessoa culta, uma pessoa de expressão, para indicar os bens que deviam ser protegidos. Por exemplo, em Pernambuco foi Gilberto Freire quem fez essa relação, a primeira relação. E por aí vai. Cada estado, uma pessoa relacionou e mandou para ele. Não havia, como hoje, um processo que leva um tempo enorme, que leva 5 anos para ser encaminhado ao Conselho. Não, isso foi feito de uma forma muito sumária, porque o tempo exigia que fosse dessa forma. Eu vou mostrar alguns... Eu vou tentar ficar no meu tempo, então eu vou mostrar alguns exemplos dos bens dessa primeira fase. Eu vou começar com a Igreja de São Francisco e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. A Ordem Terceira é que está à esquerda e a Igreja de São Francisco está à direita. A Ordem Terceira, vocês estão vendo, é uma fachada toda trabalhada, ornamentada, esculpida, à maneira do que se chamou na Europa o estilo plateresco, muito comum na Espanha, mas raríssimo fora dela, e no Brasil, praticamente só esse exemplo tem dessa fachada ornamentada. À direita, vocês estão vendo a Igreja de São Francisco. Vocês estão vendo a parte central em cantaria, com elementos do barroco, essas volutas, os próprios coroamentos dos vãos, e, no entanto, já as torres que a ladeiam ainda são ainda ligadas ao maneirismo, muito mais simples. Uma coisa. Vamos entrar nessa igreja. Quando você entra na igreja, você entra diante de um esplendor barroco. São essa talha revestida com folha de ouro e pintura, cobre todo o interior. O que fez a nossa museóloga Lígia Martins Costa de Fã denominar isso de a arte
o bem aplicado. E ela diz, não, o bem imóvel é a igreja, os bens imóveis são as imagens, e o bem integrado é exatamente a talha. Muito bem. A outra obra que eu quero chamar a atenção é a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, obra-prima do Aleijadinho, que chegou, inclusive, vamos dizer assim, essa criatividade. Ele não fez o óculo. O óculo que seria para iluminar interno, ele transformou num medalhão esculpido. Uma coisa raríssima, não conheço nenhum exemplo desse tipo. E faz toda essa ornamentação esplendorosa que vai subindo da portada até o óculos. Vamos entrar também em São Francisco. Quando entramos em São Francisco, olhamos para o teto, nós nos deparamos com essa pintura magnífica de Manuel da Costa Taide. E, se olharmos a Nossa Senhora, vamos olhar uma morena. Morena com traços afrodescendentes, o que torna ela extraordinária. E, com certeza, a cor, a tez dela, morena, é muito mais próxima de Maria, mãe de Jesus, do que as Nossas Senhoras louras de olhos azuis, que são normalmente representadas. Maria, mãe de Jesus, deve ter tido, inclusive, essa tez morena. Muito bem. A modelo era uma das amantes do Manuel da Costa Taide. Então, não só na Maria, mas também nos anjos, a gente vê traços afrodescendentes, também mostrando a importância dessa igreja também, né, como exemplar de uma arte nova, uma arte barroca, mas uma arte barroca brasileira. Era a brasilidade que surgia. Eu botei essas duas pelo seguinte: elas estão entre as 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, que foram classificadas em 2009. As duas brasileiras são exatamente essa: a Igreja de São Francisco João III e a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Vamos adiante. Dos bens inscritos, eu vou apenas exemplificar. Quem está com o microfone aberto? Bem, eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui em cima, a Casa de Câmara de Cachoeira, na Bahia. À direita, o Centro Histórico de Alcântara, no Maranhão. A Fazenda Babilônia, embaixo dela. À esquerda, vou pegar aquele. Sob a Casa de Câmara, você tem o Teatro José de Alencar, arquitetura de ferro. Depois você tem esse paiol de pólvora em João Pessoa. Esta fazenda em Pirenópolis. Esta casa em Vitória. E, por último, esse sítio do Padre Inácio, em Cotia, no estado de São Paulo, que faz parte do grupo de casas bandeiristas, sobre as quais vai falar o mestre Vitor Hugo Mori. Inclusive, essa foto é foto dele. Vitor Hugo vai falar
daqui a um mês, exatamente sobre esse tipo de arquitetura. Bem, há uma diversidade também muito interessante há uma singularidade, digamos assim. É a presença, é a influência oriental. Já o Rui Carita mostrou como exemplo esta portada da fortaleza de Santo Antônio, de Santa Cruz, de Anhato Mirim, Santa Catarina, e eu mostro também essa singela capela Nossa Senhora do Ó, que tem o seu interior todo a ornamentação de talha com pinturas à maneira japonesa. Então, esse orientalismo está presente, muito presente, na arquitetura brasileira. Mas vamos adiante. Entre outros exemplos desta fase heróica que eu não posso deixar de falar, pela importância dele, está a intervenção em São Miguel das Missões, ainda em 1937, quando Lúcio Costa vai lá para orientar um trabalho de desmontagem da torre que estava por ruir e remontagem, num trabalho arqueológico, um trabalho de remontagem inédito no Brasil e que serviu de paradigma para todas as intervenções em ruínas. Bem, para fechar essa primeira fase, em 1961, é feita uma lei de proteção dos monumentos arqueológicos e pré-históricos. Vamos adiante. Ainda nessa fase, há uma perda. A perda da Igreja de São Pedro dos Clérigos em 44, quando o Getúlio tinha estabelecido por decreto o direito do presidente de retirar o tombamento. Então, ele põe-se em efeito o tombamento da São Pedro dos Clérigos. Era uma igreja borrominesca, extraordinária, porque ele quer abrir esta avenida essa que era, na época, nos anos 40, muito típica de todas as capitais, para fazer desfiles e paradas militares, tinha que ter uma avenida grande e larga. Então, ele faz uma avenida de 100 metros e, com isso, ele é demolida uma das igrejas mais ricas do Brasil. A segunda fase é que Rodrigo, quando completa 30 anos de direção da casa, ele vai embora. Ele diz, não, eu agora acabei os 30 anos, eu tenho que ceder lugar a outra pessoa. E a pessoa que vai cedê-lo é Renato Sueiro, que está aí à direita dele, e que era, inclusive, companheiro de trabalho dele. Renato Sueiro já era uma espécie de vice-diretor. Renato Sueiro assume a direção e contribui. Nos poucos anos que ele fica de 67 a 79, ele fica 12 anos, ele faz uma modernização dos FAM, a essa altura, já com o nome de FAM, faz reuniões, consegue convencer o ministro Jarbas Passarinho a convocar governadores e prefeitos para uma grande reunião em Brasília, depois uma outra reunião em Salvador, em 70, 71, para chamá-los a participar. O Renato está convencido, com toda a razão, de que o IPHAN sozinho não protege se não houver um esforço também dos estados. A essa altura, poucos estados tinham legislação estadual. Em 73, para completar, ele faz um programa de reconstrução das cidades históricas, consegue um recurso vultoso para obras e, ao mesmo tempo, ele estabelece o primeiro curso de especialização de arquitetos em São Paulo, depois passa esse curso, 2 anos depois vai ser em Recife, depois passa a ser em Belo Horizonte, depois vai para a Bahia e, até hoje, ele ocorre a cada 2 anos em Salvador. Alguns bens desse período. Eu resolvi colocar o Forte Coimbra, são bens tombados na fase de Renato. O Mercado de Ver o Peso,
as grutas, não é gruas, não, é grutas do Lago Azul e a imagem Nossa Senhora das Dores. Então, você tem bens de variados aí, desde bens arquitetônicos, como os dois de cima, a uma gruta onde tem pinturas rupestres e uma imagem. Em 79, assume a direção Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães, pernambucano, um homem com uma vasta cultura e uma capacidade criativa, era um design, era um homem de arte. Vários das logomarcas de instituições brasileiras, como, por exemplo, a Petrobras, foi criado por Aloysio. E Aloysio tinha uma grande preocupação com a arte popular. Ele consegue criar, fazer um sistema mais eficiente, criando a Fundação Nacional Pro Memória. Então, a preservação no Brasil passa a ser feita pelo IPHAN. A essa altura, passa novamente a ter o nome de Direção do Patrimônio Histórico Nacional, que faria parte apenas de aplicação da lei. E a Fundação Nacional Pro Memória, que seria o braço executivo. O percurso dele é curto, porque em 81 ele morre. Ele morre na Europa, na Itália, numa reunião do Patrimônio Mundial, ele tem um infarto e sai de cena. E, alguns anos depois, nessa fase, a criação do Ministério da Cultura, em 85. É dessa fase que eu chamei de um novo olhar, um olhar voltado, é Aloysio quem exatamente estabelece esse olhar, quer dizer, voltado para um patrimônio mais escondido, para os valores da nacionalidade, para a cultura religiosa afro-brasileira. Pela primeira vez, são protegidos pelo tombamento bens da cultura religiosa trazida pelos africanos. O terreiro da Casa Branca, em Salvador, que se torna o primeiro templo religioso não católico tombado com patrimônio histórico do Brasil. Infelizmente, em 1990, o governo Collor, há um desmonte da casa. A casa passa a ser dirigida por uma pessoa que eu não vou citar o nome, inclusive, por respeito, ela já faleceu, uma pessoa muito desequilibrada, e em que ela faz a substituição de diretores e superintendentes dos estados de uma forma inteiramente anárquica, e a instituição passa por uma crise muito grande. Crise essa que faz com que o ministro resolva demiti-la em 92 e o IPHAN começa, então, uma quarta fase, que é uma reconstrução. Vários técnicos que tinham saído da casa são chamados de volta. Há uma recuperação disso. O MINC passa a ser... Porque o MINC, eu esqueci de dizer, nessa fase de desmonte, foi eliminado. O Collor acaba com o Ministério da Cultura, mas ele é recriado a partir de 94, recondução dos dirigentes, e nessa fase tem de importante a criação da Lei do Registro de Bens Imateriais. Vocês reparem que eu mostrava sempre bens materiais.
porque o decreto-lei é muito voltado para os bens materiais. Ele é voltado para os bens materiais. Mas aquela preocupação de Aloysio com esse outro lado, com a cultura popular, faz com que se estabeleça dentro da casa um movimento para uma criação de uma legislação específica. Essa fase que começa com Jaime Zettel, que inclusive está aqui presente, que sucedeu a pessoa que fez Luiz Montes, é Jaime Zettel, inclusive, quem chama vários dirigentes para voltarem à casa. Depois, Glauco Campelo assume o IPHAN em 94, vai até 99. Enfim, a casa começa a se organizar. Essa lei de registro de bens imateriais passa a ser aplicada, e eu dou como exemplo o registro do modo de fazer renda, o registro da feira de Caruaru, a roda de capoeira, a maneira de fazer o queijo de Minas na região do Cerro. Quer dizer, valores na área dos fazeres, dos saberes. A quinta fase eu chamei a fase de ampliação de horizontes. É quando Luiz Fernando de Almeida assume a direção da casa e toma, inclusive, uma decisão muito importante. Cada estado brasileiro teria uma superintendência, uma representação do IPHAN, que até então não havia. Então, você tinha, às vezes, uma superintendente que atendia Paraíba, Pernambuco, Sergipe, enfim, era agrupado. Não, cada estado, uma superintendência. E atualiza os critérios. E a outra preocupação, ampliar o acervo. Norte, Nordeste e Centro-Oeste estavam pouco representados. E, ao mesmo tempo, diversificar o patrimônio, procurar o patrimônio naval e as paisagens culturais. Aqui a casa de Chico Mendes, tombado em 2011. Aqui, os novos paisagens e conjuntos tombados. Vocês estão vendo Piranhas, Alagoas, Parnaíba, no Piauí, Serra do Navio, no Amapá, Porto Nacional, em Tocantins, regiões que até então não estavam representadas na casa. Eu vou ter que correr um pouco, senão eu vou levar um puxão de orelha. Também há paisagens culturais, também, como o Rio de Janeiro, barcos, o projeto Barco do Brasil, que faz tombamento de algumas embarcações que estão tendendo a desaparecer e que são reunidas e colocadas no museu em São Francisco do Sul, que é o Museu Nacional do Mar. Ao mesmo tempo, você já tem, a partir de 80, diversos patrimônios mundiais. Quer dizer, a Unesco reconhece vários patrimônios mundiais, que eu estou mostrando aqui foto a você: Ouro Preto, Olinda, as Missões, Salvador, o Santuário de Congonhas, Brasília, a Serra da Capivara, por aí vai. E o patrimônio, e também bens imateriais registrados no Brasil, que também vão ser reconhecidos como patrimônio mundial, como a arte inclusiva da pintura corporal e arte gráfica e a samba de roda do Recôncavo, assim como o frevo, o Círio de Nazaré e a roda de capoeira. Bem, os grandes desafios. Eu estou terminando, viu, César e Secomande? Estou indo para o fim. Há desafios permanentes. Há monumentos que perdem a função e é importante destinar um uso para eles sobreviverem. Comum isso nas antigas fortificações e também no casario dos centros históricos e sede de fazendas. Ao mesmo tempo, resistir às pressões imobiliárias
pressões pela verticalização das áreas centrais e centros históricos, pressões, inclusive, para modificar a lei. E há um grande desafio atual: recuperar a instituição. A instituição está vítima de um desmonte, iniciado há 2 anos, quando foi extinto o Ministério da Cultura e subordinado o IPHAN ao Ministério do Turismo. É necessário colocar pessoas competentes no cargo de direção. Hoje está sendo ocupado pessoas despreparadas. Quer dizer, a instituição vive hoje uma crise muito grande. Basta dizer que a última, a presidente, que foi até 1918, Cátia Borges, era uma historiadora. 2018, era uma historiadora com uma longa prestação de serviço ao IPHAN e foi colocada como presidente. Ela foi demitida durante 5 meses. A instituição ficou acéfala. Até que hoje, recentemente, foi nomeada uma presidente que é formada em turismo e hotelaria. Mas eu não quero fechar com coisas tristes. Eu quero dizer que há esperança. Por exemplo, a aceitação pela Unesco do bem seriado formado por 19 fortificações. Aqui o Forte Príncipe da Beira. Eu, em homenagem aos meus colegas de Portugal, botei essa foto aqui à esquerda, que mostra a visita do embaixador português à Fortaleza do Príncipe da Beira. À direita, vocês têm o Forte São José do Macapá, embaixo, o Forte Coimbra. Depois nós temos aqui o Forte de Reis Magos, em Natal, e o Forte Santa Catarina, em Cabedelo, na Paraíba. Aqui os 3 fortes pernambucanos. O Santa Cruz, chamado também de Orange, o São João Batista do Brum e o São Tiago das 5 Pontas. Esse Santiago das 5 Pontas está nessa foto maravilhosa aí embaixo do nosso amigo Mori, Vitor Hugo Mori. Os fortes baianos, todos em Salvador. Santo Antônio da Barra, São Marcelo, Nossa Senhora Monserrate, São Diogo, Santa Maria. Os 2 fortes catarinenses, Santa Cruz, em Atumirim, e Santo Antônio de Ratones. E eu vou fechar a minha fala mostrando as 2 fortalezas do Rio de Janeiro, aqui na foto de cima, uma em frente à outra, a Fortaleza de Santa Cruz e a Fortaleza de São João, e embaixo as 2 fortalezas, os 2 fortes, 2 fortificações paulistas, o Forte São João da Bertioga e Santo Amaro da Barra Grande. E, para fechar, eu digo o seguinte: não é só o IPHAN que preserva, não. Por exemplo, nos fortes, você tem o que eu chamo os guardiões dos fortes. Santa Cruz e São João, por exemplo, o São João é o Coronel Joel, coronel aposentado que faz um trabalho enorme, se preocupa, consegue verbas, consegue melhorar a visitação. Do Santa Cruz é o Coronel Ferreira, também aposentado. E os paulistas devem muito ao nosso amigo Secomande. Se não fosse Secomande, os fortes paulistas não estavam como estão tão bem. É o que eu chamo guardiões do forte. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente pode abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta, um complemento, à vontade. Exatamente. Muito obrigado pela apresentação. Excelente, professor Ciro, muito obrigado pela excelente apresentação e conhecimento que deu a toda a gente, principalmente quem deste lado do oceano não sabia destas evoluções, da necessidade do tombamento
dos produtos culturais existentes no Brasil. Muito obrigado por isso. Eu já tenho aqui sim 2 inscrições para perguntas e pediria também a quem quisesse falar ou fazer uma intervenção ou colocar alguma questão, o favor ou de levantar a mão ou de colocar no bate-papo uma pergunta para eu depois ir coordenando e apresentando cada um para falar e fazer as suas questões. Podem ser perguntas, podem ser intervenções. E passava primeiro a palavra a Isolete Raison, que nos quer fazer uma pergunta. Isolete? Eu só estava aplaudindo, mas vou aproveitar para perguntar. Claro. Ciro, eu quero perguntar a você se você está esperançoso que o nosso IFAM volte a atuar como antigamente. Porque nós só sabemos de notícias ruins do IFAM. Jolete, eu acho que o IFAM é uma instituição muito forte, no sentido de que ela, nessa trajetória de mais de 80 anos, ela se afirmou na sociedade brasileira e é respeitada na sociedade brasileira. Eu acredito que o que está acontecendo é uma crise, é uma fase que vai, mais dia, menos dia, terminar. Quer dizer, não há como se pensar que isso vai continuar. Eu acho que a gente tem que lembrar que a própria extinção do Ministério da Cultura é um erro a ser corrigido. Não tem sentido extinguir o Ministério da Cultura e colocar o IFAM dentro do Ministério do Turismo. Quer dizer, amesquinhou-se o IFAM e amesquinhou-se a cultura. Isso aí, eu acredito que, não sei quando, enfim, mais cedo ou mais tarde, vai se reverter isso. Eu tenho, como vocês, Olete, e eu lhe conheço muito bem, você foi museóloga do IFAM, mas uma pessoa muito ativa e criativa. Eu acho que a gente tem que acreditar que vai haver essa renovação da casa e essa recuperação e correção dos erros cometidos. Ora, muito obrigado. A Isolete esqueceu-se daquilo que tinha escrito. A Isolete queria também saber onde é que fica a igreja de Nossa Senhora do Ó. Eu já tinha dito a ela, viu, Rui? Ok, sim, Por isso que senhor. ela... Alguém me respondeu. Mas é importante partilhar com todos, porque às vezes essas coisas depois ficam só para uns, está bem? Ela fica em Sabará, a igreja Nossa Senhora do Ó. É uma igreja, como vocês viram, muito pequena, mas com um interior magnífico, o que é muito comum na arquitetura religiosa colonial. Quer dizer, até porque o interior, a talha, a decoração interna, digamos assim, era feita depois que a igreja estava pronta. A igreja é feita, muitas vezes, numa fase ainda de maiores dificuldades, e quando a igreja está pronta, maiores recursos, então há um esplendor, há uma riqueza, que muitas vezes é um contraste enorme com o exterior. Muito obrigado. Temos já aqui 2 ou 3 inscritos. Eu ia começar então, passar a palavra ao António, que já apareceu uma série de coisas entretanto. O que é o Coronel Ferreira do Exército Brasileiro. O António, faz favor de fazer a sua pergunta e depois prepara-se o Rui Carita. Boa noite, meu amigo Ciro. Ô, Ferreira. Salve. Eu apreciei por demais a sua palestra e também fiquei, vamos dizer assim, com vontade, né, de fazer uma colocação para ajudar o seu raciocínio com relação à participação do IFAM
nos dias de hoje, né, na preservação dessas joias que são as fortalezas, os fortes e fortalezas. Como você... E agradecer a citação do meu nome nessa lista aí que você colocou de pessoas que estão, vamos dizer assim, permanentemente na trincheira, buscando defender essa preservação, né? Eu continuo junto aí com o Joel, com o seu comando, com você, com o Adler, professor Adler, entendeu? Brigando por isso. Mas eu acho que nós temos que ter uma solução para a questão da preservação. E essa solução, na minha visão, ela passa pelo turismo militar. Se nós não tivermos essa divulgação para a sociedade do valor dessas fortificações e que a sociedade conheça essas fortificações, que elas pertencimento, Fortaleza, com elas próprias, que nós já temos alguma coisa lá em Santos, já nascendo alguma coisa com o professor Bargo, com o coronel Secomande, mas aqui no Rio somos guerreiros isolados, né? E eu acho que houve uma queda na participação do IPHAN. Eu acho que a última grande ajuda que o IPHAN prestou ao patrimônio foi com o programa Monumenta. Depois parou. Hoje nós não temos nada, praticamente nada. Claro, Museu Histórico Nacional, alguns, vamos dizer assim, monumentos ou patrimônios emblemáticos estão sendo socorridos. Mas, quanto aos fortes e fortalezas, nada foi acrescido. Sua luta, mas foi muita iniciativa lá da universidade, né? E você e mais o professor, está me fugindo o nome dele agora, que é o atual, vamos dizer assim, gestor daquelas fortalezas. Então, eu gosto de fazer, e não sei se tu está nos ouvindo, entendeu? Nós precisamos nos juntar, tá? O Exército, o IPHAN e ainda esses guerreiros que estão trabalhando de forma isolada como você, para que a gente possa dar soluções mais urgentes para esse patrimônio, que não está abandonado porque grande parte dele está na mão do Exército ou está na mão de alguma entidade como a Universidade de Santa Catarina. Era isso que eu queria colocar e dar um grande abraço para você. Você está bem, entendeu? Desejar toda a sorte e vamos juntos, vamos continuar nessa luta. Obrigado. Muito obrigado. Passaria a palavra ao Rui Carita e logo a seguir à arquiteta Priscana. Rui Carita. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Cumprimentando, enfim, primeiras senhoras. É com muita alegria que vejo a Dora Monteiro, que já não via há muito tempo, graças a Deus que há agora as soluções informáticas. Eu faço parte dos companheiros de ruta da luta pela preservação e do património. Curiosamente, o meu primeiro contacto com o Brasil nessa área com dificuldades foi precisamente em 91, com uma senhora que Vossa Excelência não quer dizer o nome e que me apareceu com o cabelo pintado de verde e amarelo no Algarve, num colóquio sobre fortalezas. E era uma mulher francamente interessante, um bocado maluca, mas francamente interessante. Mas depois as coisas com a Fundação Collor de Mello não correram bem. Foi com algum susto que há ano e meio dei conta no Brasil da passagem do Ministério do Turismo para uma superintendência sobre a cultura e sobre as fortalezas, o que para mim é um pouco assustador. Aliás, porque efetivamente eu vivo um problema semelhante, que é na Ilha da Madeira, onde eu trabalho essencialmente,
há uma subserviência sobre tudo o que é turismo, que se torna excepcionalmente complicado. Quer dizer, agora, só temos sobrevivência em defender estes aspectos pela qual lutámos durante 50 anos, 60 anos, se conseguirmos grupos alargados de trabalho, de gente que às vezes nem nos damos bem, mas temos que fazer um esforço, porque o caminho é o mesmo, e alargar isto a gente mais nova. Ou seja, temos que convencer os governos. Atenção, os governos todos só obedecem a uma lei. Quem detém o poder vende a mãezinha para não perder. Logo, a questão é sempre eleições. As verbas vão de aparecer. Logo, temos que encontrar grupos de pressão que, com conhecimentos minimamente, com circuitos turísticos também, com circuitos de turismo militar, com várias ações desse género, mas alargar sempre os espaços. Porque às vezes ficamos em grupos fechados, chorando muito, e não adianta chorar sobre o leite derramado, quer dizer, temos que atuar, e a atuação tem que ser alargar os grupos, chamar as pessoas, chamar o pessoal novo das universidades, juntar também os grupos de terceira idade, que hoje são essenciais para determinados turismo de terceira idade, etc. Agora, é uma luta que temos que alargar e que manter. Não adianta chorar. Repara, hoje as situações são impensáveis. Há 2 anos ninguém pensava em fazer 50 e tal pessoas entre Portugal e o Brasil a falarem ao mesmo tempo. Logo, hoje há capacidades informáticas totalmente novas. Eu abri, por exemplo, uma exposição há ano e meio sobre arqueologia dos Emirados Árabes em Lisboa. 3 meses depois fecharam uma exposição com a pandemia. Nós lançámos visitas guiadas online. Acabámos por ter uma pressão enorme sobre os serviços informáticos do Museu Nacional de Arqueologia, porque as pessoas iam lá também, iam ver online. Logo, isto hoje tem que alargar tudo a novos processos e a novas coisas. Pronto, parabéns, estamos todos no mesmo barco. Obrigado pela palestra, porque de facto fez recordar situações muito bonitas. Porque essa senhora da Fundação Collor de Mel era muito engraçada. Era uma mulher com muita graça. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Muito obrigado, Rui Carita. E eu agora ia pedir à arquiteta Prisca Aran para colocar a sua questão. Prisca? Bom, a arquiteta Prisca escreveu querendo colocar a questão ao professor Ciro, qual era o património que está indicado no Paraná? Qual é o patrimônio que está indicado no Paraná? Eu não entendi a pergunta. Eu também não, mas foi o que foi escrito e não quero entrar, já lhe pedi para Se eu ativar o puder som. contribuir, ela perguntou, foi naquele momento em que o professor estava falando sobre os indicados em cada estado para que uma pessoa, uma personalidade de cada estado, num determinado momento da história do IFAM, foi designado para indicar patrimônios do seu estado. E ela ficou curiosa com relação ao Paraná. Bom, muito bem. Ô, Prisca, é o seguinte, o Rodrigo Melo Franco convidou no Paraná o professor Davi Carneiro para fazer a lista. Então, o Davi Carneiro é quem fez, no final da década de 30, a lista de bens que deveriam ser protegidos. Muito obrigado. E passava então a palavra ao general Stoffel, que pediu para fazer uma pergunta.
Sim, antes de mais nada, eu quero me desculpar por não estar com a imagem, é problema de informática aqui da minha câmera do computador. Quero cumprimentar o professor Ciro pela excelência da palestra, realmente informações riquíssimas que eu não conhecia em sua maior parte. Eu gostaria de me associar às palavras do Coronel Ferreira. Ele comentou a respeito do aspecto do turismo militar. Quando na minha passagem como diretor de patrimônio histórico e cultural do Exército, uma coisa que eu aprendi logo foi o altíssimo custo, as despesas elevadas para conseguir se fazer a manutenção de uma fortificação, de um prédio antigo, etc. Realmente não é uma coisa que se consegue fazer com poucos recursos. E dentro da ideia de pegar o limão e fazer uma limonada, sem entrar no mérito do acerto ou não, ou da conveniência, ou da melhor conveniência ou não, eu acredito que essa trajetória do IPHAN não precisa ficar interrompida pelo fato da associação com o turismo, pelo menos nessa fase, enquanto não se modifica ou se reverte. Talvez seja uma oportunidade, e é isso que eu gostaria de saber ou levantar como ideia, aproveitar essa aproximação com o turismo, com o Ministério do Turismo, com os especialistas em turismo, talvez para desenvolver mais essa parte da visitação, principalmente, eu penso, no aspecto das fortificações militares, mas não apenas, de forma a, melhorando a visitação, conseguir aumentar a arrecadação, a sustentabilidade desse patrimônio material. Era isso que eu gostaria de colocar como pergunta ou sugestão, gostaria de saber a posição do professor a respeito. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela excelente apresentação. Olha, eu confesso a você que eu não sei ainda qual é o plano da atual direção do IPHAN. Eu não sei. Eu assisti, inclusive, pelo YouTube, há 2 dias atrás, eu assisti uma sessão do Conselho Consultivo que passou no YouTube. Eu, por acaso, fui informado por uma amiga que estava sendo filmado. Vi nesse momento, conheci a fisionomia da presidente, mas não se falou sobre o que se ia fazer. Foi uma fala muito genérica, muito generalizada. A sua colocação é muito interessante. Quer dizer, se é um Ministério de Turismo, quem sabe ele pode criar meios, pode apresentar possibilidades novas de desenvolvimento do turismo nos bens. Mas eu não acho que seja o problema da preservação. Só em alguns casos o turismo ajuda. Quer dizer, o turismo não é uma salvação da instituição. Não é. Quer dizer, você pode dizer o seguinte: o turismo é importantíssimo, por exemplo, para a preservação do Ouro Preto, Olinda, porque são recursos que entram para a municipalidade com um número de visitantes. Eu concordo inteiramente, mas nem em todo lugar. Por exemplo, no caso das fortificações, e eu acho a ideia do meu amigo Coronel Ferreira, que eu admiro muito pelo esforço que ele faz em prol da Fortaleza de Santa Cruz de Niterói, eu acho ele quer criar ele sempre quis desenvolver um turismo, se não me falha a memória, o turismo dele é um turismo naval, quer dizer, um circuito marítimo de visitação das fortificações. Muito bem, mas ele tem que ver, em primeiro lugar, se há empresas que têm interesse nisso. Em segundo lugar, as fortificações
nem sempre estão bem preparadas para receber o turismo, porque elas pouco têm a que oferecer. Eu acho que tinha que haver um trabalho interno. Por exemplo, Ferreira, dentro da Santa Cruz, Joel, se é que está me assistindo, dentro da São João, até para melhorar a visitação. Quer dizer, a visitação fica muito concentrada num discurso já preparado, nem sempre interessante, que é falado para o visitante. Nós temos que pensar como criar maiores atrativos para o visitante. Porque uma coisa que é interessantíssima no caso das fortificações é que, de um modo geral, elas estão em lugares extraordinariamente belos. Quer dizer, Santa Cruz é um lugar magnífico. É dos pontos mais bonitos do Rio de Janeiro. Porque do Santa Cruz você vê a entrada da Barra do Rio de Janeiro. Agora, o visitante vai lá, vê isso, ele poderia ficar mais tempo, ele poderia passar o dia lá, ele poderia ter alguma coisa na linha da educação patrimonial melhor. Quer dizer, nós temos que pensar nisso. Eu concordo que o turismo pode ajudar, mas ele tem que ser pensado em cada caso. Muito obrigado, professor Ciro. Estamos a caminhar para o fim da nossa tertúlia. Temos aqui só mais uma inscrição e eu passo a palavra à Rosana. Eu poderia ainda fazer... Boa noite. Parabéns, Ciro, mais uma vez, pela sua fala, que é sempre muito rica. De certa forma, você acabou antecipando a minha colocação com a sua resposta agora, a sua reflexão. Eu estava justamente colocando no chat que, considerando as dimensões do país e as discrepâncias regionais, a exemplo dos rincões da minha região, da Amazônia, não é simples você falar em turismo, né? Turismo é muito, digamos, óbvio como uma estratégia quando você está no Rio de Janeiro, que respira turismo, quando você está no litoral do país, que já tem um atrativo natural de praias e outras possibilidades de atratividade. Mas quando a gente tem uma realidade bastante diversa, tirando as capitais da minha região, que tem aeroportos, que tem uma estrutura para chegar mais acessível, o restante é muito complexo, você bem sabe disso, né? Nós temos hoje um IFAM que tem a vantagem de, ao longo desses 80 anos, ter em cada um dos estados uma representação, isso é uma estrutura muito importante do ponto de vista da gestão nacional, mas, de fato, e você antecipou na sua fala, na sua reflexão anteriormente, as colocações que eu estava fazendo em relação a pensar considerando as diversidades e pensar considerando que não há uma solução única para um país tão complexo, né, tão grande e com muitas diferenças. Mesmo que você chegue em determinados locais aqui na Amazônia, que é agradável, que é bonito, que é interessante, que é atrativo, mas a água que sai da torneira, ela não é nem tratada, quando tem torneira. Então, tem muitas variáveis ainda para a gente tratar dentro desse aspecto. Eu acredito que o patrimônio, de modo geral, e a cultura no país, elas são importantíssimas para a gente, inclusive, superar essas discrepâncias sociais e econômicas. Eu espero realmente que o poder público federal e os demais reconheçam a importância da cultura como um eixo estruturante econômico, né, de desenvolvimento social também. Mais uma colocação, já que você antecipou. Obrigado. Mas sempre gosto de lhe ouvir. Muito obrigado, Rosiane. Obrigado. E então vamos terminar mesmo com a última questão ou colocação, o Raimundo Medeiros.
Raimundo? Vou abrir o som aqui. Está aberto, Raimundo, agora abriu. Está aberto, né? Está aberto, pode falar. Boa noite a todos, em especial ao professor. Realmente foi bastante enriquecedora a sua apresentação. Aprendi muito com o senhor hoje e fico muito grato. Eu concordo com tudo que foi dito por todos, pela professora paraense, também colocou agora, mas eu queria, não sei se os colegas portugueses concordam, mas falando de turismo em Portugal, o que é feito lá vai muito além de um passeio ou de uma vista, e concordo com a professora quando ela fala que cada caso é um caso, mas Portugal pegou vários conventos, fortalezas, casas históricas, entregou a iniciativa privada e lá foram feitas pousadas e os turistas frequentam, coabitam aquele espaço, aprendem ali dentro. Então, há muita coisa nessa linha do turismo, além do turismo de passagem. E realmente eu concordo com a professora Rosiane que isso tem muito a ver com o litoral, já que isso não se aplicaria a alguns recantos do país. Eu só queria fazer essa colocação e não sei se o pessoal do Além-Mar concorda com o que eu disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Raimundo. Bom, temos só mesmo mais um inscrito, professor Marcos. Não posso avançar sem fazer a sua questão ou colocação. Agradecer que fosse breve. Professor Marcos. Boa noite a todos. Eu prefiro alinhar o meu pensamento com a colocação do general Stoffel. Não é? Eu sei que a situação é bastante complexa. Agora, se nós encontrarmos no turismo uma fonte de renda e de manutenção para os monumentos de uma maneira geral, eu tenho a impressão que realmente seria uma questão de nós esperarmos por esta limonada. Quer dizer, concordo com a série de colocações do professor Ciro, acho que, com certeza absoluta, houve uma série de problemas complexos do ponto de vista administrativo, etc. Agora, nós temos que trabalhar com o que temos na mão. E a situação atual é exatamente o IPHAN, gostemos ou não, ele está inserido dentro do Ministério do Turismo. E o turismo, em alguns lugares, eles conseguem contribuir significativamente para a manutenção dos monumentos. Na Holanda mesmo temos um circuito das fortificações, não é? Onde o elemento vai a uma determinada fortificação, e isso deixou algum recurso, em seguida ele segue para ver um campo de tulipa, por exemplo, ao lado, depois segue para outra fortificação, e com isso se consegue algo positivo. Então, nós temos realmente que pensar na limonada proposta pelo general Stoffel. E lembrar também, eu concordo com a professora Rose, que a situação da Amazônia é bastante complexa, eu não tenho a menor dúvida, mas lembrar, inclusive, que o próprio circuito da Amazônia, o entendimento e a participação em diferentes áreas da própria Amazônia é o próprio turismo em si. As próprias dificuldades se tornam em atração. Bom, o assunto realmente é muito complexo, não é? Bastante complexo. Agora, eu acho que nós temos que lutar com as armas que temos nas mãos, e a situação atual, no caso do Brasil, é exatamente uma situação na qual o IPHAN está nas mãos do Ministério do Turismo. Tentamos, dentro de algumas tertúlias a mais, daqui mais alguns anos, talvez saborear uma limonada, ou não. Mas eu espero que possamos tomar uma boa limonada. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor Marcos Albuquerque. Bom, terminada esta interessantíssima tertúlia, eu vou só introduzir o tema e o autor da próxima tertúlia, que felizmente ainda está connosco esta noite,
e depois dele, se calhar, também fazer um pequeno resumo, uma pequena frase da sua apresentação daqui a 15 dias, passarei a palavra para fechar mesmo ao professor César. E então, dentro de 15 dias, vamos ter uma tertúlia apresentada pelo Leonídio Paulo Ferreira. O tema vai ser os Estados Unidos da América como pioneiros no reconhecimento da independência do Brasil. O Leonídio é licenciado em Comunicação Social, é mestre em Estudos Americanos e é doutorando em História Contemporânea, é jornalista do Diário Notícias desde 1992, atualmente é o diretor adjunto do Diário Notícias, onde escreve muitas vezes sobre história e principalmente sobre a história mundial e história de Portugal no mundo. É autor de vários livros, entre eles o Encontros e Encontrões de Portugal no Mundo, e é coautor do livro Pela América do Tio Silva. Leonídio, quer dizer qualquer coisa? Sim, sim. Olá, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite para estas tertúlias e dizer que tem sido sempre fonte de conhecimento e, sobretudo, de conhecimento também muito da realidade brasileira, através daquilo que nos é dado a conhecer, não só pelos portugueses que conhecem o Brasil, mas também pelos brasileiros. Eu vou muito sinteticamente explicar então qual é o objetivo da minha tertúlia. É também o tema da minha tese de doutoramento. Ela já tem júri marcado e será defendida certamente nos próximos meses, e ela parte de algo claramente excepcional em duas perspectivas, que é o facto dos Estados Unidos terem-se antecipado a Portugal e a qualquer país europeu no reconhecimento da independência do Brasil. Portugal foi muito rápido a reconhecer a independência do Brasil, por exemplo, se compararmos com a Espanha, o tempo que demorou a reconhecer as independências da América Língua Espanhola, mas mesmo assim os Estados Unidos anteciparam-se a Portugal e foram o primeiro país a reconhecer formalmente a independência do Brasil, e isto apesar da diferença de sistema. Os Estados Unidos não eram propriamente entusiastas de haver monarquias nas Américas, mas no caso do Brasil acabou por surpreendentemente não ser um problema para a diplomacia americana. O pragmatismo venceu. É também excepcional porque os Estados Unidos, que demoram menos de 2 anos a reconhecer a independência do Brasil, eles reconhecem em maio de 1824, demoraram muito a reconhecer as independências dos países de língua espanhola. Ou seja, por exemplo, México e a Grande Colômbia demoraram muito a ser reconhecidas, e foi preciso mais do que uma década depois da declaração de independência para que finalmente a diplomacia americana desse esse passo. E, portanto, aquilo que eu vou explicar com mais pormenor, e também explicando algumas personagens muito interessantes envolvidas neste processo, tanto do lado brasileiro como do lado dos Estados Unidos, é este processo e essas personalidades que eu explicarei com mais pormenor daqui a 15 dias, e convido todos a estarem presentes. Muito obrigado, até daqui a 15 dias. Muito obrigado, Leonídio, e então passava a palavra ao professor César para fechar. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Olha, e até 15 dias. Muito obrigado. Nós chegamos em algum momento aqui da tertúlia a 94 participantes, o que eu acredito seja o máximo que tivemos até agora. O Ciro não quer dizer que a culpa é dele, mas eu acho que a história que ele trouxe é de bastante relevância. Em algum momento me ocorreu que fosse uma história muito brasileira, entre aspas, né? E que não houvesse tanta aderência às nossas temáticas, mas como o próprio Rui Carita mencionou e outros que se colocaram, talvez seja uma forma de introduzir aos nossos amigos portugueses um pouco a dinâmica do patrimônio, da preservação e algumas questões nossas, para que um olhar externo qualificado como o dos portugueses nos dê, quem sabe, um caminho ou até instigue soluções que saiam desse processo de tertúlias. Isso que é uma coisa que eu acho que tem que ser valorizada, né? Tanto quanto em importância a fala do palestrante, no caso o Ciro, é também a troca de informações entre os nossos participantes aqui. Bom, isso posto, a gente acaba aqui essa tertúlia agradecendo a todos,
Bom domingo para todos, boa quinzena. No fim do mês nos vemos de novo com a fala do nosso querido Leonídio Ferreira aqui. Então, ele quase já deu spoiler da palestra, acho que ele tinha que segurar um pouco mais, mas tudo bem, acho que foi bem colocado. Boa noite a todos. Parabéns, professor Ciro. Deus, Rui. Deus, muito boa noite a todos. Deus, João.